Muito boa noite. É uma grande alegria, uma grata satisfação nesta noite estarmos reunidos de uma forma diferente, nesses tempos diferentes, mas com certeza para falarmos de Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, louvar a Deus, glorificar ao Senhor Pai Celestial por tantas bênçãos que recebemos. Hoje o tema nós vamos abordar uma passagem de Jesus, quando ele a caminho de Jerusalém, está no caminho em Jericó. Jericó é uma cidade próxima de Jerusalém. Jesus vinha de Pérea, já tinha atravessado o Rio Jordão a caminho de Jerusalém, e ao chegar a Jericó já há uma multidão enorme esperando por ele. E Marcos capítulo 10, versículo 46 relata da seguinte forma, que eu vou ler para vocês. Entretanto chegaram a Jericó. Quando mais tarde ele e os discípulos deixavam a cidade, seguia-os grande multidão. E aconteceu que um pedinte cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto à estrada. Ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muita gente repreendia-o para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram-no. És um homem com sorte, disse a multidão. Vá que ele te chamou. Bartimeu despiu a capa que trazia, atirou-a para um lado, pôs-se de pé de um salto e encaminhou-se na direção de Jesus. Que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Mestre, quero ver, respondeu Bartimeu. Está bem, a tua fé curou-te. E no mesmo instante o cego voltou a ver e foi atrás de Jesus pela estrada. Muito bacana essa passagem, porque a gente observa claramente Jesus vinha subindo, vinha de Pérea, passa pelo Rio Jordão, chega em Jericó e a caminho de Jerusalém, na sua chegada triunfal a Jerusalém, quando em Jericó, imaginemos aquela multidão à volta, e havia ali um pedinte, e esse pedinte então cego, um mendigo cego, usando uma capa, quieto ali, sente a presença de Jesus. E ao sentir essa presença, ele clama: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clama isso várias vezes. Até que a multidão começa a ficar incomodada. Para de gritar, para de chamar, ele não vai te ouvir. E ele continua: Senhor, filho de Davi, tens misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Até que Jesus o ouve, e então, quem me chama? E aí ele vai até Jesus, e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Lógico que Jesus sabia que ele queria ver. Ele responde: quero ver, Senhor. O que queres que eu te faça? Quero ver. E aí Jesus cura esse cego, e de imediato ele se põe a ver e segue Jesus. E a gente não ouve mais falar dele em nenhuma passagem dos evangelhos. Temos aí um momento interessante que ele está quietinho ali, percebe a presença do Cristo, e ele então se coloca na posição de ser atendido. Há uma confiança dele muito grande, uma fé muito grande de que ele vai ser curado. Ele persevera, mesmo diante da multidão, ele persevera e insiste: Filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. E por aí vai, até que ele então recebe a cura milagrosa de Jesus, né? Muito bem, é uma posição que hoje nós muitas vezes nos perguntamos: se tivéssemos a oportunidade bendita de Jesus cruzar o nosso caminho, de podermos clamar a ele: Senhor, tenha misericórdia de mim, e ele ouvisse e dissesse: Carlos, o que queres que eu te faça? O que eu responderia? Ah, Senhor, o que queres? Eu tenho tanto problema, resolver meu casamento, resolver meu trabalho, a questão financeira, meus filhos, tanto problema, né? Mas muitas vezes a gente nem está preparado para essa resposta abrupta
de Jesus a um chamamento nosso, ou mesmo a uma resposta abrupta de um chamamento de Deus. É interessante, eu costumo dizer que eu não ouço Deus me chamar, né? Eu lembro-me de uma passagem quando eu estive fazendo uma visita num hospital, isso para mim foi muito marcante, no Hospital Municipal do Tatuapé. E no 9º andar é uma área de queimados, são só aquelas pessoas que sofrem acidentes, são em casa, a maioria, e tinha ali um senhor, pastor de uma igreja evangélica, totalmente enfaixado, o corpo inteiro. Na primeira semana que eu visitei ele, ele estava em coma, nem respondia. Na segunda semana ele já estava acordado, mas em uma impressionante alegria. Aí então eu falei para ele, puxa vida, eu não consigo entender como o senhor está com essa alegria, todo enfaixado, todo queimado. Como o senhor está com essa alegria? Como o senhor tem essa firmeza, esse otimismo? E ele disse assim para mim, porque eu converso com Deus. Eu ouço Deus. Aí eu falei, puxa, mas como o senhor conversa com Deus? De que forma, né? Eu converso e eu ouço Deus falar comigo. Aí eu respondi para ele, nossa, eu estou aqui visitando o Senhor, estou são, não estou queimado, não estou machucado, mas eu não consigo ouvir Deus. Como que eu faço para ouvir Deus? E ele me disse assim, se você não ouve Deus, com certeza alguém da sua família, sua mulher, um seu filho, alguém da sua família ouve Deus. E aquilo me marcou muito porque a gente às vezes fala que Deus não fala com a gente, Deus não ouve o que a gente precisa, Deus não nos orienta. E talvez, pensando dessa forma como esse senhor me ensinou, na nossa família sempre tem alguém ali que pode nos dar a orientação necessária, né? E a gente às vezes não ouve Deus, porque a gente entende que Deus tem que ser algo milagroso na nossa vida, tem que ser alguém que apareça, uma luz, e se identifique como Deus. Mas fica claro que Deus faz milagre em nossas vidas através das pessoas, através dos homens. Deus faz milagre em nossas vidas através da ciência, como nós estamos vendo agora nessa época de pandemia terrível. Deus faz milagre nas nossas vidas através das pessoas que vivem conosco, que nos orientam, que nos dão uma palavra de conforto, de carinho, que nos levantam, que nos confortam muitas vezes. É através das pessoas que Deus chega até nós. Na leitura do cego Bartimeu, Jesus estava passando e o cego clama por Bartimeu, por Jesus naquele momento, e Jesus então ouve ele e volta-se e chama, e clama, quem está me chamando? E recebe a cura, né, imediata, o cego recebe a cura imediata. Mas Jesus também está no nosso caminho sempre, assim como Deus está em todos os lugares. O apóstolo Paulo nos fala, numa passagem de Atos, que em Deus vivemos, existimos e nos movemos. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, complementa como peixes no oceano. Dá a entender que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, como se aqui a nossa volta fosse um oceano e nós estivéssemos como peixes, vivendo em Deus. Nós vivemos nesta casa de Deus maravilhosa que é o universo. Então, assim como Jesus estava passando por Bartimeu, à nossa volta Deus está conosco, porque Jesus nunca nos abandonou e sempre disse que estaria com nós até o último dia de nossas vidas. Então, Jesus, Deus, está conosco, nos ouvindo, nos auxiliando, nos orientando a todos os momentos, em todos os instantes que precisamos. Falta-nos ouvidos para ouvir quando clamamos. Clamamos por uma necessidade e achamos que Deus não nos ouve. Estamos numa condição de necessitados. Tem um amigo meu que fala assim, somos eternos pedinchões na casa do Pai. A casa do Pai é maravilhosa, é uma casa de bênçãos.
mas nós somos eternos pedinchões ou pedintes dessa casa. Até quando? Nesse momento dessa pandemia, nesses dias turbulentos que estamos passando, cada vez mais temos a necessidade de pedir em preces, pedir a Deus pela misericórdia do Pai Celestial, pedir a Jesus que interceda junto a Deus por nós, pedir a Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que interceda junto a Jesus por nós, pela nossa família, pela proteção. Somos eternos pedintes, sempre fomos, não somente agora, não somente nesse momento. Podemos dizer que há 3 ou 4 meses atrás, quando não enfrentávamos uma situação tão difícil e tão sofrida, vendo muitos dos nossos irmãos em UTIs, sendo infectados, sofrendo as dores da doença, mas a gente também tinha muita coisa para pedir e continuamos pedintes. Continuamos cegos de Jericó. E eu vou deixar esse tema, essa passagem do cego de Jericó, quando Jesus então vira-se para Bartimeu e fala: o que queres que eu faça? E eu vou parar esse tema aqui e vou trazer um outro tema, vou deixar de lado e vou trazer um outro tema que eu acho muito lindo, que é a conversão de Saulo de Tarso a caminho de Damasco. Impressionante. Saulo de Tarso era romano, não se sabe muito bem se por nascimento ou por batismo, era extremamente um intelectual que vivia culto demais, que vivia junto aos sacerdotes, que vivia no sinédrio, que era, como dizia Jesus, um vaso preparado, né? E Paulo apenas e tão somente não reconhecia a presença do Cristo como Messias. Então, por conta disso, ele persegue os cristãos e, num determinado momento, ele recebe, então, um aviso, um alerta de que os cristãos estavam se reunindo em Damasco, nas sepulturas da cidade. Ele recebe as cartas do sumo sacerdote, a autorização para buscar esses cristãos, trazê-los até Jerusalém para serem julgados e condenados e jogados às feras, aos circos de horrores, né? Então, Saulo de Tarso segue no caminho de Damasco e, ao se aproximar já dos muros da cidade, ele no cavalo, né? Ele vê uma luz enorme que chega até ele, ele cai. As passagens que falam disso em Atos dos Apóstolos, mais ou menos não dá a entender se ele cai do cavalo ou se ele cai de joelhos, mas ele cai, ele vê a presença do Cristo chegando até ele. E aí o Cristo diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Pergunta Saulo. Eu sou o Cristo, aquele que vos persegue. Naquele instante, Saulo fica cego. Ele vai entrar na cidade de Damasco, ali ele vai ser curado por Ananias, 3 dias depois desse movimento, ele vai ser curado e batizado como um cristão, o maior cristão de todos os tempos. Mas há uma passagem nesse momento da conversão a caminho de Damasco, quando ele vê a presença maravilhosa de Jesus, que ele reconhece que Jesus é o Messias, o Cristo, o Salvador, filho de Davi, que ele diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? E aí a gente sabe que Saulo se torna Paulo de Tarso e se torna, na verdade, o grande divulgador do cristianismo primitivo em todo o Oriente e se torna São Paulo pela Igreja Católica. A cidade que nós vivemos, o nome São Paulo, vem de Paulo de Tarso. Desculpe. Mas o importante dessa passagem é que Paulo estava preparado, pronto para ouvir o chamado do Cristo e prontamente atendê-lo. Paulo pergunta a Jesus: o que queres que eu faça? No início da nossa conversa sobre o cego de Jericó, é o contrário a pergunta. Jesus pergunta ao cego: o que queres que eu te faça?
Qual é a nossa condição hoje? Somos cegos de Jericó, necessitados da ajuda eterna do Cristo? Ou somos Paulo, prontos para atuar, trabalhar na seara maravilhosa do Cristo? Qual é a nossa posição? Em que situação nos encontramos hoje? Porque quando temos situações como a que estamos vivenciando, nesta pandemia enorme do coronavírus e da doença e tudo mais, o medo nos paralisa, mas também é o momento de nos tornarmos pessoas melhores. É o momento de fazermos alguma coisa. A doutrina espírita, através das mais variadas informações que vêm do plano espiritual, nos informa que este planeta maravilhoso, que é de provas e expiações, está passando por uma transição e há de se tornar um planeta de regeneração, um planeta maravilhoso para se viver, prontinho para nós. Para nós quem? Para mim? Eu, Carlos, estou fazendo a minha transição também, porque a transição planetária nós estamos observando em todos os lugares. Vemos isso a todo momento, já há muito tempo. Mas em a minha transição de atitude, de deixar de ser aquele que precisa eternamente ser ajudado, para me tornar aquele que está na condição de doar, de fazer, de realizar. Nós somos cegos de Jericó no caminho de Damasco. Mas há uma distância para sairmos de Jericó e nos encaminharmos para Damasco. Há uma distância a ser percorrida. Cada um de nós está em uma parte deste caminho. Alguns já estão próximos de Damasco, recebendo a imagem maravilhosa do Cristo, a visita bendita do Cristo. E outros ainda estão sentados lá em Jericó, aguardando a passagem do Cristo para pedir: Senhor, eu quero ver. Este é o desafio nesse momento, que nós possamos nos transformar diante das intempéries, nos transformar e nos tornarmos pessoas verdadeiramente melhores, aptas a receber esse planeta em transição. Jesus nos fala nas bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os humildes, porque eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra. É necessário que nós façamos uma grande mudança em nós, neste momento, para que a gente também possa herdar este planeta em transição. E para isso, sairmos da nossa situação confortável, cômoda, de aguardar sermos ajudados, aguardar a passagem do Cristo, e nos tornarmos, a caminho de Damasco, alguém que pode, nesse momento de tantas trevas, fazer a nossa luz brilhar. Se a gente está enxergando trevas no mundo, nesses momentos tão difíceis, Jesus nos ensinou: faça sua luz brilhar. Através das boas obras, que a vossa luz brilhe, para que os homens possam vê-la e glorificar o Pai que está no céu. Este é o nosso chamamento. Não dá às vezes para ouvir, não vou dizer que dá para ouvir, mas com certeza esse é o nosso chamamento, vale para todos nós. Nesse momento de dificuldades, quanto temos para fazer? Quantas coisas poderemos fazer? Quanto poderemos ajudar de forma diferente, sem nos expor? Muito cuidado, sem nos expor. Porque estamos neste planeta, e nesse planeta estamos sujeitos às leis do planeta. E as leis do planeta hoje são regidos pela natureza bendita de Deus, através dos milagres de Deus, que é a ciência. Então, se a ciência nos fala que precisamos ficar isolados,
cuidar da higiene, álcool gel, se precisamos utilizar as nossas máscaras. Precisamos sim seguir todos esses ensinamentos da ciência e também dar um jeito, de uma forma diferente, de ajudarmos, de auxiliarmos e fazer a nossa parte. Por que não? Temos tudo a nossa forma de fazer. Só precisamos realmente começar. Se não começamos lá atrás, em épocas de, entre aspas, paz, é o momento de começarmos agora. Não adianta agora acharmos que não posso fazer nada, tenho que ficar quietinho. A hora que melhorar, com certeza, a hora que melhorar, eu vou cuidar dos irmãos mais necessitados, eu vou auxiliar aqueles que estão passando por uma situação difícil. Mas a hora que melhorar, isso me lembra quando a gente fala assim, Senhor, quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar. A gente sempre acha alguma desculpa. É o momento, é agora. Talvez não tenhamos outra oportunidade. Talvez não tenhamos outra oportunidade de praticar os ensinamentos do Cristo, praticar o amor, a caridade, levar o Evangelho, confortar, consolar, auxiliar. Talvez não tenhamos melhor oportunidade do que agora. Esse é o momento, este é o chamamento, e que nós possamos avaliar. Estamos na nossa transição? Realmente estamos saindo de necessitados de ajuda, como o cego de Jericó, e nos tornando alguém que possa ouvir o chamamento do Cristo, arregaçar as mangas e trabalhar. Porque a gente mesmo fala na doutrina espírita, somos eternos trabalhadores da seara do Cristo, somos eternos aprendizes da seara do Cristo. O momento é agora. Vamos aproveitar e vamos trabalhar em benefício de tantos necessitados nesse momento difícil. Bom? E aí, nesse momento, então, de paz, refletindo sobre o Evangelho de hoje, refletindo sobre o nosso interior, sobre como estamos vivendo e convivendo com os desafios da atualidade, pensando naqueles nossos irmãos mais necessitados, vamos fazer uma vibração de amor, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus Todo-Poderoso, a Jesus, nosso bom e amado Mestre Jesus, a espiritualidade bendita e amiga que se faz presente em nossas vidas, ao Pai Celestial, Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor Deus, de amor e de bondade, de caridade, Senhor Pai, que a nossa vibração de amor possa chegar a todos os cantinhos deste planeta, Senhor, principalmente aos hospitais, onde tantos irmãos estão batalhando pela vida, onde tantos médicos, enfermeiros estão à frente das doenças, Senhor, da pandemia, mas também, Senhor, que o nosso pensamento de amor e de vibração chegue nos lugares onde a guerra continua, chegue em cada canto desse nosso planeta, deste nosso Brasil. Pai Celeste, abençoa este nosso Brasil que passa por tantas dificuldades, que possamos, Senhor, através da vibração do amor, da paz, levar aos dirigentes do nosso país, do nosso Brasil, do nosso Estado, a compreensão, a humildade, a caridade, a solidariedade no coração. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos de rua, que estão agora abandonados, sofridos, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sem família, que não têm casa para ficar, aqueles nossos velhinhos mais abandonados ainda nesse momento de dor, Senhor, pela Tua misericórdia, não pelo nosso merecimento, Pai, mas que possa abreviar este momento que estamos passando, este aprendizado bendito, para que reconheçamos, Senhor, em toda parte a Tua presença, as Tuas leis e o Teu amor se realizando no benefício deste planeta maravilhoso, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por esta oportunidade de aqui estarmos falando de Ti, falando do Evangelho do Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade desta casa que nos recebe em oração
e das nossas casinhas onde estamos nesse momento, isolados, com as nossas famílias, com os nossos familiares, que possa em cada casinha, Senhor, haver o respeito, o amor, o companheirismo, a cumplicidade, o carinho, em todos os instantes, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por tanta bênção de luz. Muito obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa proteção. Senhor Deus, lembrando-nos de Jesus que aqui esteve, tantos exemplos nos deixou, tantos ensinamentos. Façamos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso bendito nome de amor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todos os males e dai-nos a luz da vossa paz, da vossa proteção, da vossa luz em nossos corações e mentes. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigado.